Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que chega aos cinemas e abre a fase 5 do universo cinematográfico da Marvel de uma forma bem morna, tem boas intenções e gatilhos que prometem crescer futuramente. O filme explora o núcleo familiar, fortalecendo algumas relações que foram afetadas no último grande evento, apresenta um novo universo expansivo, introduz um novo grande vilão, enquanto vai desenhando os próximos passos da Marvel. Mesmo com essas novidades, o filme ele poderia ter se aprofundado mais nesses gatilhos apresentados, indo direto ao ponto sem certas enrolações e criado uma atmosfera de suspense muito maior em torno do antagonista para alimentar a expectativa e não somente criar expectativa no público sobre o que virá pela frente. É um filme ok, é um filme legal, divertido de assistir, não é essa coisa horrorosa também, que pelo amor de Deus, é exagero de quem falar isso também, mas fazendo uma análise mais fria, é notável a falta de ousadia e de coragem em algumas decisões que deixaria a trama melhor e o início dessa nova fase mais promissor. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, então essa primeira parte vai ser sem spoilers, eu vou falar no geral o que eu achei da história, dos personagens, do início dessa nova fase do MCU, e a segunda parte vai ser com spoilers, mas não se preocupe que quando este momento chegar, eu vou falar que é com spoilers, porque lá eu vou dar mais detalhes, o que eu curti, o que eu não curti, e vou falar sobre as cenas pós-créditos, beleza? Então se vocês querem saber mais sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir esse filme, e é claro, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Homem-Formiga e a Vespa Quantumania se passa após os eventos de Vingadores Ultimato, em que a gente acompanha a nova fase de vida do Scott. Ele agora escreveu um livro em que ele conta sobre a sua jornada ao lado dos Vingadores para derrotar o Thanos. Ele também agora é reconhecido pelas pessoas na rua como um Vingador, um Homem-Formiga. Às vezes é confundido com um Homem-Aranha, mas tudo bem, ele leva na brincadeira. Ele mantém uma relação feliz e estabelecida com a Hope e os seus sogros, a Janet e o Hank, que também estão aqui no filme. Inclusive a Hope é a atual presidente da empresa da família, que contribui aí com a ciência e a tecnologia por meio dos estudos e das análises das formigas, então é uma empresa que contribui bastante para o mundo, e ele também está mantendo uma relação aqui mais forte com a sua filha, a Cassie, que agora já está crescidinha, uma vez que ele perdeu alguns anos da vida da filha por conta do blip. Ao mesmo tempo que o Scott está feliz e satisfeito aí com seu novo estilo de vida, ao mesmo tempo ele sente um certo vazio rondando ele, especialmente pelo fato dele estar próximo da Cassie, mas não totalmente envolvido na vida dela como ele gostaria. Enquanto isso a gente vê a Cassie aí mergulhando na sua rebeldia, não aquela rebeldia chata, insuportável, numa rebeldia de querer ajudar o próximo, ter novos desafios, o que faz ela tomar algumas decisões impulsivas que acaba trazendo consequências negativas, como por exemplo ir parar na cadeia. Enquanto a Cassie questiona e desafia o pai a ser um herói melhor, a poder fazer mais como um membro dos Vingadores, o Scott ele descobre a nova paixão e o projeto da Cassie, que está voltado para a ciência, para as formigas e também para o reino quântico, o que deixa a Janet, que é a mãe da Hope, em estado de alerta, uma vez que ela ficou presa no reino quântico por 30 anos, a gente vê ela voltar lá no segundo filme, e ela viveu 30 anos nesse local, onde ela guarda grandes segredos que nunca foram revelados, até agora. Ao criar um aparelho capaz de captar sinais e de se comunicar com as pessoas ali, com as criaturas, com os seres desse reino quântico, a Janet teme que a Cassie alcance o que não deveria ou quem não deveria. E ao tentar desativar esse aparelho, um incidente ocorre e todo mundo é sugado e levado diretamente para esse reino quântico, em que eles iniciam uma jornada ao desconhecido, enquanto o grupo se depara com Kang, ou Conquistador. No geral, eu posso dizer que Homem-Formiga e a Vespa Quantumania é até um pouco melhor que o segundo filme. Também não acho o segundo filme essa desgraça, como todo mundo fala. Não sei se é porque eu assisti super na vibe, de boa, em casa, então eu não achei essa coisa horrorosa. É um pouco melhor que Thor, Amor e Trovão. E aqui o primeiro ponto positivo do filme é que, no geral, o longa sabe explorar o núcleo familiar, em que os personagens ou estão juntos ou
divididos em grupos, em que eles aproveitam ali as relações e também preenche, né, explora esses pontos e preenche lacunas deixadas vazias anteriormente. De um lado, a gente vê que a Hope tem a chance de ter o pai e a mãe juntos, né, uma vez que ela recuperou a mãe no segundo filme, e logo depois eles sofreram o blip e ficaram sumidos aí por 5 anos. Então ela tem a chance aí de poder aproveitar mais a família dela. Do outro lado, tem o Scott, que deseja recuperar o tempo perdido com a sua filha, né, por conta do blip, e também saber mais sobre suas paixões, seus gostos, seus sonhos, seus desejos, e também a razão para sua rebeldia, uma vez que ele quer proteger e dar segurança para ela, o que é super normal depois de tudo o que aconteceu. Então o roteiro também aproveita esse núcleo familiar para injetar alívios cômicos, que ora é divertido, mas tem alguns momentos que são forçados e desnecessários. Então boa parte do filme é desenvolvida e se passa no reino quântico, levando o público e os personagens a esse outro universo, enquanto desenha uma narrativa no estilo aventura espacial, que vai misturar dramaticidade e ação nessa nova ambientação. Então, por conta disso, espere por uma alta dose de efeitos especiais aqui sim. Mas, por incrível que pareça, o CGI desse filme não tá ruim não, gente. Tá bom, tá satisfatório. É normal que você espere por algo muito ruim, uma desgraça, efeitos péssimos, por conta das últimas produções da Marvel que ficaram a desejar nesse quesito. Mas aqui em Homem-Formiga 3, essa parte aqui tá boa. Eu, pelo menos, gostei. Não tá, sabe, essa desgraça, não. Obviamente, esse é um ponto que vai dividir opiniões. Tá na moda falar mal do filme da Marvel, especialmente o CGI. Mas, assim, realmente, eles deram uma grande decaída nos efeitos especiais. Mas não vou entrar nesse assunto. Mas nesse filme não tá ruim, não. Tá bom, tá satisfatório. Eu acho que eles criaram uma ambientação espacial bem legal. Além disso, o filme não deixa de explicar sobre o reino quântico, em qual parte do universo esse reino faz parte, a razão para ele existir, os perigos que moram lá, os seres que habitam esse local e o segredo guardado, né, que não foi revelado até agora. Outro ponto interessante de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania claramente são os personagens que movem toda a história. No entanto, eu acho que é aqui que as opiniões ficarão divididas, uma vez que é possível sentir aqui a falta de coragem, a falta de ousadia em certas ações dos personagens e de certas decisões no texto do filme. O ator Paul Rudd, ele continua bem confortável no papel de Scott, Homem-Formiga, desde o primeiro filme, e eu acho que aqui ele demonstra um amadurecimento, uma evolução maior por conta de tudo que ele passou, especialmente lá em Vingadores Ultimato, e juntamente com esse certo vazio que ele sente, em que ele tenta ver como ele pode fazer mais como herói, mas ainda não consegue saber como, e ele é incentivado e desafiado pela filha Cassie aqui. Junto a ele temos também a atriz Evangeline Lilly, que também continua bem aqui no filme, no papel de Hope. Eu sinto que é possível sentir um amor mais genuíno entre os dois aqui nesse terceiro filme, e eu particularmente gostei bastante. Ela tá mais próxima dos pais aqui nesse terceiro longa, mas eu sinto que ainda falta uma conexão forte dela com a mãe, uma vez que a Janet ainda possui esses segredos que permanecem à distância entre elas, deixa elas afastadas porque ela não revela qual que é esse segredo, o que aconteceu com ela enquanto ela estava presa no reino. O Michael Douglas e a Michelle Pfeiffer continuam bem em seus respectivos papéis, e mesmo eles ambientados ali num lugar aparentemente agradável, mas hostil, o Hank, ele mantém uma calma, aquela calmaria que faz, né, ele desfrutar mais ainda da sua inteligência para ter ações pontuais e mais eficazes aqui. E isso eu gostei. Eu já gostava dele desde o primeiro filme, eu gostei mais dele aqui nesse terceiro. Pode ser que ele participe menos, dá essa sensação, mas eu acho que as ações dele são muito melhores e mais eficazes nesse terceiro filme, né? Funciona mais. Aqui o menos é mais funciona para esse personagem. Já a Michelle Pfeiffer não me agradou muito aqui nesse terceiro filme. Ela entrega uma Janet que fica fazendo caras e bocas no filme o tempo todo, e eu confesso que isso me irritou num dado momento. Ela cria um suspense no time errado, porque tá todo mundo ali já na zona de perigo, né? As coisas já estão acontecendo e ela não revela logo esse segredo, amore. Solta logo esse segredo, fala logo o que tá rolando. O pessoal tá ali questionando ela o tempo todo, as coisas já estão surgindo, o pessoal já tá dando as indiretas e ela não fala, então cria um suspense muito na hora errada, né? Então eu realmente não curti. Além do fato dela demonstrar o amor que ela tem
pela família, que ela quer proteger, salvar todo mundo, a gente sente que tem uma conexão muito reduzida entre ela e a Hope e o Hank. Você vê uma química muito mais forte entre pai e filha do que filha e mãe ou esposa e marido. No filme também temos a introdução da atriz Catherine Newton como a Cassie. Eu gostei bastante da escalação da atriz, ela entrega uma boa Cassie. Eu gostei em que a gente consegue já enxergá-la como uma futura nova Vingadora. A relação dela com o Paul Rudd é muito legal, eles mantêm uma química bem forte e interessante de pai e filha, na qual essa química oscila entre o sensível e o cômico, em que a Cassie ela revela uma certa vulnerabilidade e inocência, ao mesmo tempo que ela também mostra coragem e aquela rebeldia construtiva. Mas, novamente, temos a Marvel usando aquela típica fórmula na narrativa de sempre colocar um personagem jovem como gatilho para o caos. Eu já falei isso lá em Thor, Amor e Trovão, em Adão Negro, que eu já tô meio cansada dessa fórmula, mas não adianta eu reclamar, porque eles vão continuar usando isso. Outra grande adição, não só ao filme, mas ao MCU, é o ator Jonathan Majors, que fez a sua primeira aparição lá na série Loki, e aqui em Homem-Formiga 3, ele aparece como Kang, o Conquistador, o futuro grande vilão promissor aí da Marvel, que promete chacoalhar o multiverso e a vida dos super-heróis. Com relação à atuação, o Majors não fica nada a desejar, ele ficou muito bem aqui no papel, o público se sente conquistado por essa essência ameaçadora que o antagonista consegue transmitir. No entanto, eu culpo aqui o texto do filme na forma como eles apresentam e desenvolvem um grande vilão, que é o Kang. Então, assim, por que ele é tão ameaçador? Por que ele tá preso nesse reino quântico? Qual que é a motivação dele para ele querer sair desse local o mais rápido possível? Por que ele age da forma como ele age? Então, assim, todas essas respostas vêm na nossa palma da mão, rapidamente, mas elas são entregues de uma forma muito fácil. A verdade é que quando o filme ele precisa trabalhar esse tom ameaçador em volta do personagem, isso não acontece. O filme, ele carece disso. E quando ele trabalha a tensão e o suspense, é na hora errada, quando não precisa. Então isso acaba gerando um desequilíbrio desnecessário. Há outras participações especiais aqui no filme, como do ator Bill Murray, que interpreta o Krylar, que é um líder ali de um dos povos, um representante do reino quântico. E eu tô até agora me perguntando por que esse personagem existe. Por que o ator resolveu participar do filme? Gente, o personagem não faz absolutamente nada. Ele tem uma mera conexão ali com um outro personagem, que na parte com spoilers eu falo qual que é. Mas assim, é uma cena muito rápida, não acontece nada, não ajuda em nada. Então assim, é um personagem superficial que beira ao inútil. Agora, essa segunda parte do vídeo é com spoilers. Eu vou me aprofundar em alguns pontos aqui do filme e também vou falar sobre as cenas pós-créditos, beleza? Então, a partir de agora é com spoilers. Bora lá. Com relação ao reino quântico, eu não tenho do que queixar. A ambientação, os cenários são legais, os efeitos especiais são satisfatórios. E aqui o espectador mergulha oficialmente no multiverso, né? O multiverso abriu portas lá em Doutor Estranho 2. E aqui a gente mergulha oficialmente por conta desse reino quântico, que é um universo que fica abaixo do universo onde está a Terra. Então esse reino quântico ele é habitado por seres exóticos, o que aumenta a diversidade e a riqueza do multiverso, o que para mim é positivo. O maior problema aqui do filme está em como a narrativa trata alguns detalhes, né? Trata algumas decisões dos personagens, uma vez que esses detalhes já estão premeditados, seja nos materiais de divulgação ou até mesmo nas produções anteriores da Marvel, já que uma produção sempre se conecta a outra. Por exemplo, por que a Cassie demora tanto para usar o traje do Homem-Formiga? E como eu sei disso? Porque a gente vê a personagem usando esse uniforme nos materiais de divulgação, então a gente já sabe disso. E também logo no início do filme, a personagem já fala que tem o traje, o que no momento, né, a gente fala assim, pô, legal. O Scott fala assim, como assim você tem o traje? Eu sou o último a saber, né? A gente entende a reação dele. Só que quando todo mundo tá lá no reino quântico, o Scott já tá lá. E a Hope com os trajes ali, enfrentando ali, lutando, entrando em conflito, enquanto a bonita lá ainda tá de calça jeans e camiseta. E a gente fica questionando, beleza, amore, em que momento você vai usar o traje? Aí no momento em que ela usa, todo mundo, oh meu Deus, como assim? Você trouxe o traje? Óbvio, né? A gente já sabia que ela tava com o traje que ela tinha, a gente só tava esperando o momento que ela usasse, e ainda assim demora.
Então, nesse momento, o espectador fica ali no cinema com cara de blasé para um momento que era para ser revelador e não é. Outro ponto que fica a desejar aqui é a forma como a personagem, a Janet, é conduzida aqui no filme, que, como eu disse, além dela ficar fazendo caras e bocas, que me irritou, tô falando por mim, tá? Pode ser que outras pessoas gostem dela e tá tudo bem, gente. Não é que eu odiei ela, mas em alguns momentos ela me irritou e eu acho que ela poderia ter feito mais. Ela fica muito naquela posição, sabe? Tipo, o vilão está chegando. Meu Deus, não fale o nome dele, sabe? Aí cria um suspense no time errado, como eu falei. Porque no começo você até entende que ela não quer revelar esse segredo, você fica naquele mistério, né? De por que ela tem tanto medo desse reino? O que ela encontrou lá nesses 30 anos? Por que ela não quer falar sobre isso? Mas quando tá todo mundo ali já na cara do perigo, né? Sendo ameaçado por todos os lados, não tem mais motivo para ela ficar de segredinho. Tipo, o Scott, a Cassie já tá na mão do vilão e ela ainda não conta sobre ele. A gente já viu ele e ela fica fazendo aquele suspense, então é irritante. O que o filme poderia ter feito? Ele poderia ter esclarecido aqui os fatos, a Janet ter contado essa história, enquanto ela conta sobre o Kang, o filme criando essa atmosfera de ameaçadora, de medo direcionado pro vilão, para quando ele aparecesse, o público já ficasse, pô, tô com medo, o que esse cara é capaz de fazer agora? Né? Será que o Scott vai conseguir bater de frente com ele? Criar essa tensão, sabe? Mas isso não acontece. E é frustrante porque, assim, o personagem do Kang, ele foi vendido antes do filme de uma forma bem diferente. E aqui ele é introduzido de outra forma, de uma forma bem mais sem graça, desleixada. A primeira aparição do Jonathan Majors no MCU foi lá na série Loki, em que ele interpretou ali no último episódio o personagem aquele que permanece, né, aquele que controla tudo, cria tudo, né, em que a Sophie e o Loki finalmente encontram ali quem é que tá por trás de tudo, quem é que tá controlando tudo e bate de frente com ele. E aqui a série conseguiu criar esse tom ameaçador de mistério em volta desse personagem que fala, olha, se vocês tentarem me matar, algo pior vai acontecer, novas versões minhas vão aparecer e isso vai ser muito pior do que vocês estão imaginando. Então, assim, naquele momento, criou essa tensão, porque o público assiste e fala, pô, quem é esse cara? Que versões são essas que ele tá falando? E uma dessas versões é o Kang, e era isso que eu queria ver, essa coisa mais potente e forte aqui no filme, e o filme não fez isso. Kang é conhecido como o Conquistador, porque ele é capaz de destruir universos, destruir histórias, apagar a humanidade, apagar as linhas temporais do multiverso. Olha o que ele é capaz de fazer. E aqui ele ganha um desenvolvimento aquém do esperado, né, na qual ele faz tudo isso e é tratado aqui com um certo menosprezo, com um certo desdém. Né? Então, por exemplo, na reta final, que ele tá lá em combate com o Scott, ele é atacado pelas formigas atômicas ali do Hank, que acabam caindo ali no reino quântico e sofre uma grande mutação em que elas atacam. Ao mesmo tempo que é interessante, porque as formigas têm uma grande força sim, uma grande potência e inteligência, ao mesmo tempo soa patético, porque Kang, o Conquistador, aquele que é capaz de destruir universos, foi derrotado por formigas. Você entende? Num dado momento a gente vê ali também na reta final do filme que o Kang ele é colocado naquela posição superior em que ele tá só observando tudo enquanto os seus soldados estão ali em combate. Sendo que eu queria, ele é um vilão forte, eu queria ele batendo de frente ali com os personagens ali logo de cara. E ele tem força para isso. Só que o filme não trata ele dessa forma, por isso que é irritante. Né? Então, assim, mas quando o Kang e o Scott ficam cara a cara e o Kang dá uma surra, uma bela surra no Scott, aí sim você fala assim, agora eu tô com medo dele. O que ele é capaz de fazer? Será que o pior vai acontecer? Será que ele vai conseguir matar o Scott ou então deixar com alguma sequela, alguma coisa mais grave? Mas não, é que é nesse momento que falta coragem do filme em dar aquela engrenada para mostrar para o espectador. Estamos começando uma nova fase, estamos introduzindo um novo vilão e é para ter medo sim. E isso não acontece, sabe? Então é frustrante isso. E a gente sabe que a Marvel é capaz de fazer isso porque ela fez isso com Thanos. De pouco em pouco ele foi sendo introduzido, a gente ficou ali, quem é esse cara? Quem é esse cara roxo? Ele tá chegando, putz, e agora? E quando ele chega ali em Guerra Infinita e mata logo de cara o Loki, você fala assim, nossa, ó, até arrepiou. Você fala assim, agora eu tô com medo. E eles tinham que ter feito aqui a mesma coisa com o Kang. Eles poderiam até mesmo ter matado algum personagem aqui do filme. A Janet
por exemplo, ou o próprio Scott. Agora a gente tá falando de multiverso, pode ter uma outra versão do Scott. E o próprio Kang aqui no filme fala que eu acho que eu já te matei em outros universos. Eu matei o Thor, né, em outro universo. Então você sabe a capacidade do Kang, né, em fazer essas coisas, e o filme não aproveita. Um outro personagem que aparece aqui é o MODOK, que na verdade é o Darren, que foi o vilão do primeiro Homem-Formiga. E quando ele é derrotado lá, ele vai parar direto no reino quântico, em que o Kang salva ele e lhe transforma ali, muta ele em MODOK, né? Transformando ele numa máquina de carnificina. Mas a verdade é que esse personagem aparece mais como um alívio cômico e ganha um desfecho bem debochado. Então, assim, é outro personagem que você fica questionando por que ele tá aqui no filme, por que ele existe. Com relação aos outros habitantes do reino quântico, tem dois que ganham destaque aqui no filme, que é a guerreira Jantorra, que faz uma parceria bem legal com a Cassie na reta final do filme. Eu gostei bastante dela, porque tem bastante cenas de ação com ela, ela entra em combate mesmo, mostra a força e a determinação dela em defender o povo dela, defender a terra dela. E também tem o Quas, que tem o poder genial de ler as mentes. Ele é usado mais como um alívio cômico, mas eu achei ele um pouco mais... o filme aproveita mais ele do que os demais personagens. Então são dois personagens que ganham um destaque legal. Poderiam ter sido melhores aproveitados? Poderiam, mas tem um destaque legal e eu gostaria de vê-los em produções futuras da Marvel. Agora vamos falar sobre as cenas pós-créditos. E a primeira mostra que após a derrota do Kang lá no Reino Quântico, vemos outras versões do Kang entrando em estado de alerta para múltiplas guerras. Então a gente vê eles um avisando o outro ali sobre o que aconteceu e o que vai acontecer a partir daqui. E aí a cena abre e vemos um estádio repleto de versões de Kang de diversos locais, de diversos universos. Então, assim, aí aqui a gente entende por que o próximo filme Vingadores vai se chamar A Dinastia Kang. E eu espero que agora a Marvel saiba usar esse tom ameaçador, esse lado ruim do vilão, mostrar o perigo que vai chegar aqui no próximo filme. Vamos ver se isso acontece. A segunda cena pós-crédito faz ligação com a segunda temporada da série Loki, em que vemos o Loki e o Mobius assistindo um show apresentado por uma das versões do Kang, em que o Loki conta pro Mobius ali que reconhece essa versão, que é uma versão do personagem aquele que permanece. Então é bem possível que nessa nova temporada a gente vai ver novas camadas desse vilão sendo exploradas. E eu quero muito que isso aconteça. E a segunda temporada de Loki estreia este ano no Disney+. Outros dois pontos também para levar em consideração é que na reta final de Homem-Formiga 3 a gente vê que o Scott, ele fica questionando com relação ao que aconteceu. Ele fica questionando assim se ele realmente derrotou o Kang. Aí ele lembra, putz, se eu derrotei o Kang, será que eu despertei coisa pior? Será que eu coloquei toda a humanidade em perigo? Será que alguma coisa vai acontecer? Então, num dado momento a gente fica na dúvida se a memória do personagem ficou afetada, porque o Kang avisa, né, quando ele vai recuperar aquele objeto do tempo pro Kang, ele fala, se você ficar muito tempo ali, a sua memória vai ser afetada, que é aquele momento em que ele se vê se multiplicando, a gente vê várias versões do Homem-Formiga. Então fica a questão, né, a memória do Scott foi realmente afetada ou não? E um outro ponto interessante é que o Kang ele foi exilado no Reino Quântico, mas quem é o responsável por exilar o vilão? Então é isso, gente, essa foi a minha crítica, sem com spoiler sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que está em cartaz nos cinemas. Comenta aqui no vídeo se vocês pretendem assistir esse filme, se já assistiram, comenta também o que vocês acharam da história, acharam do novo vilão, dos personagens e das cenas pós-créditos. Vamos trocar figurinhas com respeito, beleza? Eu já falei tudo que eu achei aqui, fiz um grande desabafo, então também quero saber opiniões de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!